Olá! Hoje, na nossa sequência de provocações filosóficas, a gente vai falar sobre o tempo e seus enigmas e suas ilusões. Aparentemente, o tempo parece algo que decorre linearmente, né? Uma coisa atrás da outra. Os pais se encontram, o bebê nasce, vai crescendo, fica adulto e definha, ou então uma árvore cresce em determinado tempo, ou então o universo parte de uma grande explosão e depois de bilhões de anos a gente tem aí a presença de vida dentro de um sistema orgânico e que se apresenta como um enigma, né? O que é a vida, o que é o sistema, enfim, o que é o tempo. Hoje eu vou trazer um conceito de tempo diferente desse linear. Eu vou trazer um conceito que os gregos chamavam de kairos e os egípcios o conheciam como o ovo cósmico. Então bora lá. O conceito é o seguinte: você tem aí as chuvas de verão, por exemplo, né? As chuvas ocorrem de forma caótica. A gente não sabe quando vai chover, mas elas ocorrem por alguma razão. E aí, em determinado solo fértil, nasce uma árvore, ou um conjunto dessas árvores. E aí os pássaros que estão vindo lá do sul e são migratórios, chegam nessa árvore exatamente no momento que ela cresceu. E eles criam aí o seu ninho. O passarinho nasce e no momento em que esse passarinho está pronto, a passarinha joga ele do ninho para voar. Do outro lado do país, digamos assim, lá em cima de uma montanha, cresce uma planta. E é nessa planta que nasce uma fruta. E essa fruta fica pronta exatamente quando o passarinho está voando para comê-la, porque ela é justamente a fruta que o passarinho come. Entenderam? As coisas, elas aconteceram sem razão, ou com razão. As chuvas, elas vieram de forma caótica. A árvore nasceu de forma caótica. O ninho ficou pronto de forma caótica. E a fruta ficou pronta de forma caótica. Cada um no seu tempo. A fruta da montanha pode ter levado 2 meses, a árvore pode ter levado 5 anos e o ninho pode ter ficado pronto em 1 semana. Vejam, são porções de tempos cronológicas diferentes, mas de alguma forma elas se unem. A gente tem esse tempo como algo que Jung, que é um pesquisador da mente, Carl Gustav Jung, chama de sincronicidade. É basicamente quando tu olha aí um ovo, o ovo ficou pronto e quando a gente abre ele, a gente vai criar os nossos conceitos que nós estamos vendo. Então a gente encontra ali uma gema, uma clara, a casca, né? E nós separamos. Se nós nunca tivéssemos visto um passarinho, ao analisar o ovo, nós nunca saberíamos que dali nasceria um pássaro. Esse é um dos motivos pelos egípcios usarem o seu deus, um dos principais deuses da mitologia egípcia e hoje muito conhecido entre as pessoas do mundo ocidental, que é o Horus, né? O famoso olho de Horus ou o deus Illuminati. Bom, enfim, tirando essas questões, eles têm aí a ideia do nascimento do pássaro que envolve outros conceitos. Os indígenas ou os ameríndios, não todas as tribos, mas algumas tribos, usavam o que a gente tem aí de ideia característica do indígena, que é os penachos ou as penas na cabeça, simbolizando o pássaro ou as aves, que é muito forte na mitologia. Agora eu vou fazer um adendo. Os símbolos mágicos ou símbolos arquetípicos ou esses símbolos mitológicos, eles costumam ter nele múltiplas camadas de informação. Então eles querem dizer muitas coisas ao mesmo tempo. E essas sociedades tribais
como os ameríndios, eles eram criadores e observadores da natureza, porque eles estavam inseridos aí num contexto ecológico, num contexto da selva. Então, todas as explicações que eles vão dar para fenômenos de mundo não é feita através de palavra escrita ou livros. Essas explicações, elas são feitas de forma simbólica. Então, o uso do penacho, o uso da pintura, o uso de animais para explicar condições humanas, e a gente pode, através dos ameríndios brasileiros, por exemplo, tentar entender um pouco do que os egípcios estavam tentando falar. No momento em que eles dizem, olha, tem o deus Cão, olha, tem o escaravelho, olha, tem o pássaro, tem a águia, né? Então, eles têm essas ideias de explicar o mundo através de animais e elementos da natureza, e uma das formas que eles explicam o tempo, esse tempo que eu expliquei, né, que as coisas são caóticas, esse tempo é conhecido aí como o ovo cósmico. E uma das coisas que aconteceu em 2012 foi quando todo mundo se voltou para o relógio maia. E uma das coisas que as pessoas não explicaram sobre o relógio maia é que, obviamente, o conceito de tempo para os maias não era o mesmo conceito de tempo que nós usamos, aquele cronológico, em que a pessoa nasce, cresce, reproduz, morre, em que um fato acontece depois do outro. O conceito dos maias era justamente aquele da árvore, do pássaro e da montanha, e do ovo cósmico, em que em determinado momento todas as coisas que pareciam sem razão farão sentido para o surgimento aí de um pássaro. Então, essa ideia do ovo cósmico estava ali representado no relógio maia, em que eles simbolizavam que naquele período, ali em 2012, alguma coisa aconteceria com o mundo. E se vocês pararem para pensar, de 2012, o mundo viveu atribulações uma atrás da outra. Desde a Primavera Árabe em 2013, a ida às ruas em 2013 dos brasileiros, e um caso depois do outro, até a chegada aí do que a gente está vivendo. Não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, a pandemia mundial. Não estou aqui querendo ser alguém que seja, como dizem, o jovem místico, né? Odeio o jovem místico, não. Não estou falando de misticismo, na verdade eu estou falando de uma espécie de conhecimento que esses povos tinham sobre o tempo. Então, essa é a questão filosófica que eu estou trazendo para vocês hoje. Este conceito de tempo, conhecido como Kairos, do qual emerge um ovo, né? Todo esse caos cósmico, e dele nasce aí um pássaro. E a gente tem aí dentro da mitologia muitos deuses que são pássaros, né? A gente tem o Horus, a gente tem o pássaros, né? O deus falcão, a gente tem o pavão, e dentro de toda essa mitologia de pássaros, em determinado momento, através das cinzas de todos esses pássaros, volta e emerge um pássaro de fogo sagrado, que renasce como sendo o representante de toda essa poeira de todos os tempos que nós vivemos, renascendo em uma estrutura que é a fênix, ou o momento do renascimento, né? O momento da fênix. Só para terminar, então a gente tem aí a explosão do Big Bang, e a gente tem bilhões de anos evolutivos até a chegada desse momento agora. Então as coisas aconteceram uma depois da outra. Mas enquanto essas coisas aconteceram uma depois da outra, ovos surgiram. Ovos surgiram do universo. Então, o nosso conceito de tempo, que trata sobre bilhões de anos, pode estar se tratando aí de um fechamento de ciclo para que o ovo ecloda
e saia dele uma fênix da humanidade. E esse aí é o conceito que as pessoas comumente chamam de nova era, ou a passagem de uma era. É místico, é mitológico e é filosófico. O que você pensa sobre o tempo? Muito obrigado. Esse foi mais um dos vídeos de filosofia aqui do canal, do Clube do Professor Brincalhão. Curta e siga o nosso YouTube. Boa noite.